Você acredita em fantasmas? Um grupo decidiu criar um fantasma. Eles fizeram um experimento para provar que os fantasmas são produtos fabricados pela nossa imaginação. Somos nós quem criamos assombrações. Essa era a expectativa, mas a realidade foi, digamos, um pouco surpreendente. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje vamos falar sobre um dos estudos parapsicológicos mais importantes da história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para mais vídeos. Em Toronto, no Canadá, em 1972, um grupo de 3 homens e 5 mulheres foram participar de um estudo realizado pela Sociedade de Pesquisa Psíquica de Toronto. O estudo consistia em criar um fantasma. Isso mesmo. Era um estudo que ia defender que os fantasmas são criados pela nossa mente, pela nossa vontade ou pela intenção, tipo um poder do pensamento. Quem fez parte desse grupo? Pessoas sãs, adultas e, principalmente, que não acreditavam no paranormal. No grupo tinha uma dona de casa que prestava alguns serviços como contadora nas horas vagas, um estudante de sociologia, um designer industrial, um psicólogo, um engenheiro e uma ex-enfermeira. Nesse grupo também participava uma presidente do Mensa, que é a organização que mede o QI. O grupo era liderado pelo Dr. Alan Robert George Owen. Por isso, eles ficaram conhecidos como Grupo Owen. O Dr. Owen tinha uma carreira universitária respeitada. Um matemático que deu aula em Cambridge. Ele também trabalhou como professor de genética e era membro do Departamento de Medicina Preventiva e Bioestatística da Universidade de Toronto. Quando ele chegou no Canadá, se especializou em pesquisa psíquica com ênfase em poltergeist. O grupo passou a se reunir uma vez por semana. Eles começaram a inventar um fantasma. Criaram um personagem fictício chamado Philip Aylesford e deram uma história para ele. Eles fizeram até um desenho de como ele seria. Ele era um jovem inglês aristocrático, nascido em 1624, casado com Doroteia, uma mulher fria. Eles moravam em uma propriedade rural em Warwickshire, Inglaterra. Aos 30 anos, ele se apaixonou por uma linda jovem cigana chamada Margot. Eles começaram um romance, mas a esposa descobriu e acusou a cigana de bruxaria. Ela foi condenada e queimada na fogueira. Com o coração partido, Philip tirou a própria vida pulando do alto de um castelo. Enfim, eles montaram a biografia do fantasma com detalhes, eventos históricos e até frisaram que Philip havia reencarnado algumas vezes. Fantasma fabricado com sucesso, eles passaram meses falando sobre Philip. Cantaram músicas que eles achavam que ele poderia gostar, olhavam o seu desenho e discutiam sobre ele. Claramente, essa era a forma errada de criar um fantasma, porque eles passaram meses meditando sobre ele e tentando criar uma alucinação coletiva, mas nada acontecia. Alguns membros do grupo começaram a afirmar que sentiam alguma presença e eles passaram alguns meses sem que nenhum fenômeno acontecesse. Foi então que o Dr. Owen decidiu que aquele ambiente cético não estava favorecendo, então ele apagou as luzes. A atmosfera menos acadêmica poderia ser mais propícia à convocação de espíritos. Eles começaram a imitar os procedimentos usados em uma sessão espírita tradicional. Todos sentaram em torno de uma mesa, colocando os dedos levemente sobre a superfície e pediram que Philip aparecesse. Após alguns minutos, eles ouviram um barulho muito alto na sala, tão alto que fez a mesa vibrar. A mesa começou a receber batidas. Eles estavam assustados, mas como era isso que eles queriam e buscavam há meses, eles começaram a tentar um contato.
Então o Dr. Owen falou que Philip poderia bater uma vez para sim e 2 vezes para responder não. A primeira pergunta não poderia ser outra. Você é o Philip? E receberam uma batida que significava sim. Eles começaram fazendo perguntas de história sobre a época que Philip viveu. Mas como eram perguntas que todos os membros do grupo poderiam saber, eles concluíram que a conversa estava sendo alimentada por uma inconsciência coletiva. Desde esse dia do primeiro contato, o grupo nunca mais teve dificuldades em contatar Philip, e a cada reunião os eventos ficavam mais fortes e acalorados. Foi feito um estudo auditivo dos sons capturados durante as sessões, que mostrou que o barulho não podia ter sido reproduzido pelos pesquisadores. Outro estudo mostrou que a entidade tinha personalidade própria. Isso ficou claro por causa da intensidade das batidas. Dependendo da pergunta, podia mostrar insatisfação, euforia ou dúvida, algo que não podia ser ensaiado por 8 pessoas. As manifestações foram ficando mais evidentes quando os membros do grupo passaram a ouvir sussurros em seus ouvidos. Eles viam uma névoa fina se formando acima da mesa em várias ocasiões, seguido de uma brisa fresca soprando em toda a mesa. Philip também passou a acender e apagar as luzes, mas o ápice foi no dia que a mesa levitou e se inclinou, girando apoiada em apenas um dos pés, enquanto o grupo mantinha apenas os dedos tocando a superfície da mesa. A essa altura, todos duvidaram que aquilo tinha sido criado por eles. Eles começaram a filmar o processo, principalmente porque eles queriam capturar se algum participante estava movendo a mesa com os joelhos, mas ela realmente estava se movendo por conta própria. Certa vez, a mesa prendeu um dos membros da equipe no canto da sala, deixando o grupo totalmente espantado. Logo, as notícias dos resultados extraordinários do experimento se espalharam e chamaram atenção. A emissora de TV CBS Television enviou uma equipe para filmar os eventos e fez um documentário chamado Man Alive. Produzido em 1974, mostrava os movimentos da mesa e as batidas altas. Durante as filmagens, diante de uma plateia ao vivo de mais de 50 pessoas, Philip não se intimidou. Ele acendeu e apagou as luzes por toda a sala, deu batidas e sacudiu a mesa. Algumas pessoas começaram a questionar se o experimento era uma farsa. A esposa do Dr. Owen, Iris Owen, que também participou do experimento, deu uma entrevista na década de 70. Ela admitiu que inicialmente os membros do grupo começaram a suspeitar uns dos outros, então eles colocaram pedaços de papel sob as mãos dos participantes, porque se alguém tentasse mover a mesa, os papéis deslizariam. Vários grupos tentaram replicar o experimento Philip. Alguns dos fantasmas que foram criados foi Lilith, uma espiã franco-canadense, Sebastian, um alquimista medieval, e Axel, um viajante do tempo vindo do futuro. Todos tiveram sucesso em seus experimentos, e em todos eles, o contato não aconteceu nas primeiras tentativas. Levou 5 semanas para Lilith, a espiã, se apresentar. Os grupos também não eram formados por pessoas que acreditavam no paranormal. Eram parapsicólogos que procuravam o racional. Uma das recriações mais famosas do experimento Philip foi chamada de Experimento Skip, feito em Sydney, Austrália, nos anos 2000. O grupo estava sob o comando do veterano investigador paranormal Michael Williams. Assim como no experimento Philip, os pesquisadores criaram a história do fantasma. Seria uma garota de 14 anos chamada Skip Cartman. Ela engravidou de um professor católico que mais tarde a matou para que a igreja não descobrisse. O grupo teve sucesso no experimento. Eles relataram sons e batidas semelhantes ao experimento Philip. Eles também disseram que a mesa se moveu e girou e que haviam ruídos inexplicáveis. Em 2007, foi informado que logo
eles iriam compartilhar as evidências do experimento com o público. No entanto, até hoje, nenhuma evidência foi divulgada e não se sabe o porquê. Talvez algum dia, quem sabe, eles resolvam compartilhar essas gravações. A intenção do experimento Philip nunca foi concluída porque o grupo Owen não conseguiu uma explicação científica para o que estavam testemunhando. Até onde alguém poderia dizer, existem algumas alternativas para que tudo isso tenha acontecido. A primeira não podemos descartar: uma farsa. Alguém poderia estar fingindo as batidas. Qualquer som ou batida poderia ser interpretado como uma resposta de Philip. A segunda alternativa pode ser a respeito do poder da mente. Um grupo de pessoas juntas em um só propósito, concentrando toda a energia no poder da sugestão. Eles investiram tanto tempo e alma em um projeto que, obviamente, queriam que funcionasse. Talvez o som, a brisa fria, era possivelmente normal, mas eles sentiram que era paranormal, quando era apenas um fenômeno psicocinético, uma capacidade de afetar mentalmente o ambiente físico. Outra possibilidade poderia ser que talvez outro espírito tenha aproveitado a oportunidade para se comunicar e assumiu a identidade de Philip. Talvez um espírito zombeteiro, quem sabe um médium fosse capaz de identificar isso, mas no grupo não havia nenhum médium psíquico ou sensitivo capaz de confirmar com quem eles estavam falando. Eles estavam vulneráveis a serem facilmente enganados. Ou então o espírito nem queria enganar. É igual quando alguém erra o seu nome e você não perde tempo corrigindo a pessoa. Esse experimento resultou em vários livros. Duas mulheres do grupo, a Iris Owen e Margaret Sparrows, escreveram o livro Conjurando Philip em 1976, e vários outros livros fizeram menções a esse experimento. Foi também lançado em 2014 um filme chamado The Quiet Ones, que tem como inspiração o caso, apesar de ser um pouco exagerado como tudo em Hollywood. Independentemente disso, o experimento Philip produziu resultados que continuam confundindo os pesquisadores até hoje. E eu encerro esse vídeo com a mesma pergunta que comecei. Você acredita em fantasmas? Eu recomendo que você assista ao vídeo sobre o experimento Bradford, que eu fiz aqui no canal, que conta a história do professor Bradford. Ele queria provar que existe vida após a morte, mas ele fez uma coisa muito bizarra. Eu vou deixar aqui na tela final. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva no canal para acompanhar todos os conteúdos. Clique em gostei, que ajuda muito na divulgação. Obrigada por chegar até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!